Olá, eu sou o professor Ricardo e essa é uma aula de filosofia. Seja muito bem-vindo. Hoje nós continuaremos o nosso papo sobre ética. Na primeira aula nós aprendemos o que é ética, o que é moral, o que são valores e como uma sociedade produz as suas regras morais. Hoje nós temos o difícil trabalho de entender como nós nos tornamos sujeitos da moralidade. Eu vou dizendo que essa aula eu vou ter que dividi-la em duas partes. A primeira parte, nós falaremos um pouco da psicologia do desenvolvimento de um biólogo e psicólogo suíço chamado de Jean Piaget. E na segunda aula nós continuaremos falando de um outro psicólogo chamado Lawrence Kohlberg, que é um americano, que segue na mesma lógica, no mesmo caminho de Jean Piaget. Então vamos lá? Vem comigo. Temos então aqui a nossa ideia primeira. A tentativa nossa é compreender como que se dá a formação do sujeito da moralidade. Afinal de contas, nós aprendemos na primeira aula que nós não nascemos sujeitos da moralidade. Quando nós nascemos, nós somos amorais. Nós ainda não estamos preparados. Nós ainda não somos capazes de agir em conformidade com as regras instituídas em uma determinada sociedade. Muito pelo contrário, nós vivemos numa condição de anomia, nós vivemos em uma condição amoral. Ainda não nos responsabilizamos pelo que fazemos, porque nós não temos capacidade para isso. E aí a pergunta que ficou no final do primeiro vídeo sobre ética foi: como que se dá a formação do sujeito da moralidade? Quer dizer, como e a partir de quando nós tornamos capazes de compreender regras e viver em conformidade com elas ou em contrariedade com elas, mas recebendo as responsabilizações por contrariar essas regras. Bem, para isso, nós vamos então recorrer a esse carinha, chamado Jean Piaget, que é um psicólogo e biólogo, e eu vou fazer uso desse livro, né? Desenvolvimento Humano, de Diane Papalia e Ruth Dustin Feldman, que é um livro muito grande, um livro muito bom, que fala sobre psicologia do desenvolvimento, mas, obviamente, que nós retiraremos algumas partes da qual a gente vai tratar. Quero tentar fazer esse vídeo curto, ainda que seja difícil. Já disse que nós vamos ter que dividi-lo em dois, mas vamos tentar fazer o menor possível. Este é o Jean Piaget. Vou deixar até um link na descrição desse vídeo de um documentário em que o Jean Piaget fala sobre ele próprio. Sabe? Ele participou da produção desse documentário na década de 1970. O Jean Piaget, que é um pensador recente, né? Ele viveu de 1896 até 1980, então relativamente recente. Então você vê aí, tem fotografia colorida, tem vídeos dele, tem entrevistas que ele deu. E a grande sacada de Jean Piaget foi o seguinte: a epistemologia já existe na filosofia há bastante tempo. Foi muito desenvolvida na filosofia moderna, especialmente pelos racionalistas e pelos empiristas. Mas o grande boom, sabe, o grande desenvolvimento epistemológico na história da filosofia, que é teoria do conhecimento, epistemologia é isso, sabe? As teorias que querem compreender como se produz conhecimento e em que medida esse conhecimento que é produzido, ele tem validade ou não, ele tem conformidade. E aí, cara, o Kant, o filósofo alemão Immanuel Kant, foi um cara que realizou um negócio que ele mesmo chamava de revolução copernicana na filosofia. Que foi o seguinte: o Kant falou assim, cara, não estão nos objetos fora do ser humano o fundamento do conhecimento humano. Mas o fundamento do conhecimento humano se encontra, na verdade, dentro dos seres humanos. É interiormente a estes seres humanos. E o Kant chamava isso de categorias a priori da sensibilidade, do entendimento, que na verdade ele queria dizer o seguinte: o centro do conhecimento é o próprio ser humano. Está no indivíduo aquilo que o proporciona conhecimento. E o conhecimento que o ser humano tem da realidade não é um conhecimento puro, absoluto da realidade, mas sim uma forma interpretativa, tipicamente humana, de conhecer a realidade. É conhecimento? Sim, mas é um conhecimento mediado por essas condições humanas de conhecer. Cara, e aí quando a gente vai ver aqui o Jean Piaget, que vai falar, não, vamos utilizar a ciência, vamos fazer pesquisas, vamos encontrar no desenvolvimento da criança uma forma como que se dá a produção do conhecimento no ser humano. A gênese do conhecimento, a gênese epistemológica.
Então, a epistemologia genética é uma teoria construtivista. Olha só, o que é o construtivismo? O construtivismo é uma teoria psicológica, da psicologia, que acredita que se dá dentro do indivíduo a produção do conhecimento, dos processos cognitivos, do desenvolvimento, do comportamento e da afetividade. Olha só, é dentro do indivíduo. O indivíduo se autoconstrói. Isso é construtivismo. Está dentro do indivíduo. Olha, ainda assim é necessário que os estímulos externos, o que é estímulo? Tudo aquilo que te afeta, tudo aquilo que te causa uma nova sensação. Os estímulos, eles são absorvidos, eles causam uma mudança na estrutura, na realidade que o indivíduo é, daquilo que o indivíduo é. Os estímulos, eles são necessários, eles são importantes, mas o conhecimento não é aquilo que está no estímulo. O desenvolvimento não é aquilo que está no estímulo. Para o construtivista, o desenvolvimento é aquilo que se produz no indivíduo a partir da interação desse indivíduo com o seu meio, desse sujeito com esse seu meio, desse sujeito com esses seus estímulos. Então, quando ele fala de uma epistemologia genética, não pense em genética como aquilo que vocês aprenderam lá na biologia do Mendel, sabe? De como que se passa hereditariamente características do pai para o filho. Não. Aqui nós estamos falando de genética do ponto de vista da gênese, de como você, que não tinha determinada habilidade, determinada capacidade que fosse cognitiva, que fosse comportamental e afetiva, como foi que você fez para que você desenvolvesse essa capacidade? Como essa gênese ocorreu? Como nasceu em você esta gênese, né? Como se deu essa gênese epistemológica, da sua capacidade de conhecer? Então, o Jean Piaget, ele acaba se tornando um fenômeno mundial. Ele acaba se tornando uma personalidade. Ele é um cara que vai revolucionar toda a educação no mundo e muitos aspectos daquilo que você vai produzir, por exemplo, brinquedos. Agora você compreendendo, a partir da epistemologia genética de Jean Piaget, como se dá em cada faixa etária da vida do indivíduo, os modos de compreensão desse indivíduo em relação à realidade, você pode direcionar tarefas, atividades escolares, você pode inclusive direcionar a tecnologia para esses indivíduos. Não é à toa que o desenvolvimento da interface gráfica lá pela Xerox, pela Microsoft e depois a Apple se deu com base nos estudos de Jean Piaget. Olha só a importância desse cara. Então nós vamos falar de estágios de desenvolvimento, tá bom? Falaremos de estágios de desenvolvimento psicomotor, social, comportamental, afetivo. Disse que vou tentar fazer isso de forma rápida, o mais rápido que for possível, tá? Veja bem, toda vez que nós lidamos com algo novo, toda vez que nós somos estimulados, toda vez que recebemos um estímulo, e o estímulo é aquilo que nos estimula, é aquilo que causa em nós um desconcerto, é aquilo que nos desequilibra. Por quê? Porque quando nós nos interagimos com uma realidade nova, da qual nós não estávamos ainda habituados, imagine só uma criança que escuta pela primeira vez música. Aquela melodia, ela ainda não havia sentido aquilo. Aquilo é novo para ela. E qual que é a reação da criança para com aquilo? A criança que sente pela primeira vez o gosto do açúcar, o gosto de algo doce. Aquilo é um estímulo, aquilo a estimula e a desequilibra. E a estrutura humana, quer dizer, o nosso sistema nervoso, especialmente o nosso cérebro, ele é muito capaz de fazer o seguinte, de pegar este novo elemento que chega, o novo, e adaptar este novo àquela estrutura que já existia, através de um processo que o Jean Piaget chama de assimilação. Peraí, o que é isso? O que é isso que está chegando? Né? Vi algo novo. A primeira vez, quando você assiste um filme que te marca, a primeira vez que você vê, o que é isso? Como assim? Quando você lê um livro pela primeira vez, como assim? Assimilar aquilo te desconcerta, te causa uma crise existencial. Só que aí o que você faz?
para que você não fique permanentemente desequilibrado, porque obviamente que o desequilíbrio é um mal, é uma situação, uma condição da qual você quer sair, o que você faz? Você acomoda. Você pode acomodar fazendo a seguinte duas coisas. Você pode negar, dizer, não, isso não me interessa, isso não tem nada a ver comigo, estou fora disso aí. É uma forma de acomodação, de negação. Ou não, você pode aceitar e fazer com que aquilo comece a fazer parte do que você é. Você pode começar a reproduzir aquele modo de compreensão. Quer dizer, a adaptação do sujeito ao meio é uma forma de equilibração que durante o processo de desenvolvimento, que vai se dar por praticamente toda a nossa vida, mas com mais força na infância e adolescência, nós vamos passando por esses pequenos processos de assimilação, acomodação e adaptação. Essa equilibração é majorante. O processo de desenvolvimento humano se dá através da equilibração. Porque senão nós já estaríamos desequilibrados desde muito tempo e nós não teríamos desenvolvido. E acredite, queira ou não, por mais que você pense assim, eu ainda sou desequilibrado, algum desenvolvimento acontece. Algum desenvolvimento acontece. Então, é muito interessante a lógica que o Piaget nos oferece, de pensar assim, olha, eu estou me tornando algo diferente do que eu era, por quê? Porque eu estou me acomodando, eu estou me adaptando, eu estou interpretando o mundo a meu modo. E esta interpretação do mundo ao meu modo, é óbvio que em virtude dos estímulos que eu recebo, mas que estão dentro de mim os processos interpretativos. Os processos interpretativos estão dentro de mim. Só que é muito interessante porque o Piaget, o que ele faz? Ele vai entender que o processo de desenvolvimento humano se dá de forma paralela. Ah, e aqui vem uma outra expressão difícil. Você deve estar pensando assim, meu Deus, nunca vou aprender isso na vida. Já falou de equilibração majorante, agora paralelismo psicofisiológico, como eu caí nessa aula. Você vai ver que é muito fácil. Veja bem, para Piaget, quando um ser humano cresce, quer dizer, a sua estrutura cresce, o seu corpo físico cresce, especialmente o seu sistema nervoso, juntamente com isso, a sua cognição também se desenvolve. E juntamente com essa cognição se desenvolvendo, ocorre também o desenvolvimento do comportamento. Veja bem, se nós falamos aqui de desenvolvimento da estrutura, parem e pensem, a criança quando ela nasce, ela ainda é muito incipiente, muito limitada do ponto de vista estrutural, né? O corpo dela é extremamente limitado. Assim também o é do ponto de vista cognitivo. Os processos cognitivos realizados por uma criança ainda são bastante limitados. Mas conforme o desenvolvimento da estrutura acontece, a capacidade para realizar processos cognitivos mais complexos também se desenvolve. Então vamos pensar o que são processos cognitivos. Processos cognitivos são aquelas ações internas que nós realizamos para perceber o mundo e compreender o mundo. É processo cognitivo percepção, memória, pensamento, raciocínio, imaginação, solução de problemas, criatividade. Tudo aquilo que se dá dentro de um processo mental é processo cognitivo. A estrutura deve estar preparada para isso. Agora, e o comportamento? O comportamento se dá na relação para com o mundo à sua volta e, obviamente, para com as outras pessoas deste mundo à sua volta. Uma criança, ela está ainda numa situação, uma criança muito pequena, óbvio, ela ainda se encontra numa condição muito, mas muito individual. Ela ainda não é capaz de compreender o coletivo. Por quê? Porque ela não percebe que o mundo lhe oferece normas. Aí o que o Piaget vai dizer? Olha, a condição moral, isso é o que nós precisamos entender na aula de ética, né, gente? A condição moral de um sujeito, quando ele está nos primeiros momentos da sua vida, nos primeiros anos da sua vida, é uma condição de anomia. A palavra anomia, ela é bastante sugestiva porque a expressão nomos significa normas. Então, anomia seria sem normas, sem regras. Bom, a criança, quando ela nasce, ela pode fazer tudo aquilo que ela puder fazer, tudo aquilo que estiver ao alcance dela. A condição que ela puder fazer, ela faz. Quer dizer, não tem regra, não tem norma nenhuma. Então, não existe ainda a capacidade de compreensão da coletividade, de que existe um espaço no entorno dela que é um si mesmo, é um alter ego, não. A noção de alteridade não existe.
aqui é absolutamente egocêntrico. Tudo está no eu, né? E o que acontece? O paralelismo psicofisiológico entende que é paralelo o processo de desenvolvimento. Olha essas linhas, como é fácil. Desenvolve a psique, desenvolve a fisiologia, desenvolve o comportamento. Piaget, então, vai falar que, de acordo com nós crescemos, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa estrutura, a nossa cognição, o nosso comportamento, nós passamos a lidar com o mundo e lidar com as regras. As regras passam a existir e nós começamos a viver em conformidade com essas regras. Porque, afinal de contas, nós sabemos que viver em conformidade com as regras é um princípio básico da vida em sociedade e necessário para que vivamos minimamente de forma harmônica um para com o outro, né? Porque eu tenho que me limitar a fazer tudo aquilo que eu desejo ou tudo aquilo que esteja à minha possibilidade de fazer, para que eu não afete as outras pessoas, para que eu não cause males, para que as pessoas me aceitem em seu convívio, sei lá. Mas, enfim, o que acontece é que no segundo momento do processo de desenvolvimento da moralidade para o Jean Piaget, nós estaríamos numa condição, né, num estado moral heteronômico. A heteronomia seria a regra, ela existe, mas é uma regra que ela é produzida fora de mim. E no momento máximo do desenvolvimento, nós teríamos, então, a autonomia. Agora ficou fácil, né? Auto, eu mesmo, nomia, regra, norma. Então, eu mesmo produzo, eu mesmo compreendo, estabeleço as regras dentro das quais, ou conforme as quais, eu viverei. Obviamente que aqui nós temos uma noção de respeito às regras, uma possibilidade de ter um sentimento moral. E, obviamente, a partir daí, conseguir pensar eticamente, até compreender que existem regras morais que não sejam assim tão boas e que poderiam ser modificadas, tá? Óbvio que nesse processo ocorre uma descentração, ocorre uma mudança do indivíduo que é puro eu para um indivíduo que é coletivo, um indivíduo que vive na sociedade, um indivíduo que consegue pensar o outro, um indivíduo que consegue ter alteridade, tá certo? Então, neste processo, óbvio que o paralelismo psicofisiológico só acontecerá se os estímulos eles forem constantes, né? Se o indivíduo não é estimulado, ele não se desenvolve, né? Mas na medida em que os estímulos eles sejam constantes, o desenvolvimento vai acontecer. Então, isso é só para a gente ter aqui uma ideia de como que vai funcionar o processo de desenvolvimento. Só que eu não quero ficar só nisso, porque eu quero ir para os estágios. Os estágios do processo de desenvolvimento psicomotor, social, comportamental do indivíduo. O primeiro estágio é o estágio que o Jean Piaget chama de estágio sensório-motor. Esse estágio sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos de idade, é um estágio em que o indivíduo se encontra plenamente anômico. Anomia. Lembra do nosso gráfico? Anomia. O indivíduo quando nasce. Então, o estágio sensório-motor, anomia, não existem regras. Nesse estágio, o indivíduo é uma moral, ele está em condição de amoralidade. Você não pode responsabilizá-lo, ele não tem capacidade moral, ele não tem condições de viver em conformidade com regras. Ele é indiferente ao mundo à sua volta, porque ele é extremamente egocêntrico. Ele tem um contato com o meio direto e não tem representação ou pensamento. Eu gosto de dizer que o indivíduo nessa fase do desenvolvimento, ela compreende um mundo que se encontra imediatamente presente à sua percepção. O processo cognitivo mais fundamental, que está mais presente aqui no sensório motor, é a percepção. Por isso, sensório motor. O indivíduo percebe o mundo, só que ele percebe um mundo que se encontra imediatamente ligado à sua capacidade perceptiva. Ok? Então, ele constrói esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. Então, a criança ela vai assimilando de forma muito elementar ainda. Ela tem uma pequena noção de espaço, mas essa noção de espaço é construída pela ação. Até onde eu alcanço, ao que eu consigo fazer, é tudo limitado pela minha percepção imediata do mundo à minha volta.
Desenvolvimento da noção de permanência do objeto, a criança diferencia o que é dela e o que é do mundo. Aqui começa o primeiro momento de descentração na vida do ser humano, lá por volta, depois de 1 ano e meio, né? A criança começa a diferenciar o que sou eu. É quando a criança começa a fazer aquele movimento com as mãos, né? Ela começa a analisar muito o próprio corpo, né? A criança percebe muito que existe um eu aqui e que existe um não eu, que é o mundo fora de mim, né? Então, assim, este é o momento de primeira descentração, de primeiro desenvolvimento cognitivo, né? Que é também memória, que é também lembrar de quem é o pai, de quem é a mãe, cheiros, sabores, que ela gosta muito, uma pequena noção de causalidade, se eu fizer isso vai acontecer aquilo outro. Então, se eu choro, eu tenho um alimento, então eu sempre choro, porque eu sempre tenho um alimento. É uma primeira noção de causalidade. Tem gente que ainda está aí no sensório motor, é verdade. Ainda age dessa forma. Se eu choro, quem não chora não mama. Né? A inteligência é muito prática, é caracterizada por uma intencionalidade e uma certa plasticidade. Tudo tem que ser maleável, plástico, presente. Eu gosto muito de lembrar daquela brincadeira que a gente faz com as crianças que têm 1 ano e meio, que é a brincadeira da toalha, né? Normalmente você que tem um sobrinho, que tem um irmão, que tem um filho, e que você brinca com o seu filho da seguinte forma. Você coloca na sua frente ali uma toalha e brinca. Cadê titio? Cadê titio? Sumiu. Aí você abaixa e fala assim, achou! Ah, que coisa linda. Né? O que acontece nisso? Por que a criança vai rir para você achar aquilo maravilhoso? Porque quando você coloca a toalha na sua frente, a criança continua a escutar a sua voz, mas ela não te vê mais. Então, a criança não compreende que você se encontra atrás daquele objeto. Né? Você não estará naquele exato momento imediatamente presente a percepção dela, mas a voz sim. Quando você aparece, né, e ela te vê novamente, obviamente que ela gosta de você, e aí a criança fica feliz, fica satisfeita. É uma brincadeira muito legal, mas para a gente perceber como que é esse processo cognitivo acontecendo aí, esses processos cognitivos acontecendo nesse momento do desenvolvimento. A falta de uma função simbólica, o bebê ainda não apresenta pensamentos em afetividade ligados a representações, que permitam evocar pessoas ou objetos na ausência dessas pessoas ou desses objetos. Tá? Então é assim, o indivíduo ele ainda está numa condição em que o mundo é um mundo que se encontra aqui na minha frente. Né? E não tem mais ninguém. Né? Extremamente egocêntrico, um egocentrismo que não é compreensivo, né? Porque é uma absoluta indiferenciação. Eu preciso. Então, as funções básicas e instintivas da vida humana são mais perceptíveis aí nessa fase do desenvolvimento humano. Né? Então, aqui alguns exemplos de Augusto com até 2 anos de idade. Esse é meu filho, tá, gente? Segundo estágio. Estágio pré-operatório, estágio intuitivo, ou também pode ser chamado de estágio simbólico. Gente, dos 2 aos 7 anos de idade é a maior janela de aprendizagem da vida humana, tá? Presta atenção nisso. Apesar de que existam já muitas pesquisas feitas com crianças a partir de 0 ano, a partir do nascimento, e a quantidade do aprendizado que se dá na criança desde que ela nasce até os 2 anos de idade ser realmente muito grande, muito vasto, isso é confirmado cientificamente, se sabe, por outro lado, que o processo da aquisição da linguagem, o processo da aquisição, da compreensão do si mesmo, do self, e do mundo no qual você vive, a aquisição das relações culturais se dão neste estágio pré-operatório intuitivo ou simbólico que vai dos 2 aos 7 anos. Então, é um estágio importantíssimo, imprescindível para o desenvolvimento humano. Né? Então vamos lá, vamos ver alguns elementos, algumas das características desse estágio. São realizadas primeiras representações mentais. Aqui você pode pedir a criança para escrever, desenhar. A criança, quando ela está naquela fase da garatuja, né, ela desenha o pai, a mãe, tudo com pauzinhos, né? Mas ela realiza a representação mental. Aqui é o pai, aqui é a mãe. Ó, ela pega bichinhos. Tem um bichinho que é de um jeito, tem um bichinho que é de outro. O bichinho do cabelo longo é a mãe, o bichinho do cabelo curto é o pai. Por quê? Porque é a representação mental daquilo que ela vive. Então, a criança nessa fase, ela representa o mundo mentalmente.
né? Diferente da criança na fase anterior. Ela estrutura a sua função semiótica. Então, o que é semiótica? Semiótica é uma área que está na linguística, que está na filosofia, que está na psicologia e que está em outras áreas do conhecimento, mas que se dedica a compreender processos linguísticos. Como que se dá a linguagem? Como que se forma a linguagem? E aí, a criança, ela estrutura a sua função semiótica. Ela é capaz agora de linguagem. Ela tem capacidade e função simbólica. Ela vai fazer linguagem, ela vai compreender jogo, ela vai imitar, né? Por quê? Porque ela entende que os processos de comunicação se dão de determinado modo. E os processos de comunicação seguem determinadas regras. Então, se eu tenho posse dessas regras, se eu já as memorizei, eu posso, mesmo depois de ter escutado uma música, cantar aquela música que eu escutei antes. Por quê? Porque eu faço uso daquelas regras de um processo linguístico que já me atribuiu, que eu já tenho, que eu já posso realizar. Então, cara, a estruturação da função semiótica na criança de 2 a 7 anos é extraordinária. Por quê? Porque é quando nós aprendemos a língua. E, cara, imagina o quanto que é complicado aprender uma língua. Você que é adulto, você vai aprender uma língua, cara, é muito difícil, não é verdade? E a criança, nessa idade, ela pode aprender uma variedade grande de línguas, formatos linguísticos, expressões vocais e expressões físico-corporais para expressar pensamentos, sentimentos, ideias, tudo nessa fase. E é muito rápido, sabe? E é muito singelo. Essa fase, eu gosto de dizer também, que passa por aqui a fase filosófica da vida humana, né? A fase do porquê, nós queremos saber de tudo, nós queremos compreender tudo tem que ter uma razão, não é mesmo? E do ponto de vista moral, principia a fase heteronômica. A criança, ela vai compreender regras, como eu disse, inclusive no processo linguístico, existem regras que devem ser respeitadas para a comunicação acontecer. Imagine, então, do ponto de vista das regras que limitam o comportamento desse indivíduo. Ela começa a ter regras dentro da casa, dentro da escola, na relação com os amigos, na relação com as outras crianças, ainda muito incipientemente, mas as regras vão estar muito presentes na vida dessa criança. E estas regras que são introduzidas, quer dizer, são estímulos morais, né? São introjetados, assimilados e acomodados. A criança se adapta, ela interpreta aquele meio. A equilibração majorante acontece aqui para que a criança viva dentro dessas relações. E é por isso que a criança, às vezes, ela tem birra, às vezes ela tem dificuldade. Por quê? Porque ela ainda se encontra em uma condição bastante anômica. Ela dá a birra. A birra é aquela coisa de falar assim, não, eu não vou respeitar você. Eu não vou respeitar você, eu tenho mais poder que você. Mas aí, obviamente, que na relação com a criança nessa fase, meios de fazer com que a criança compreenda que existam regras e que essas regras elas têm a necessidade de serem seguidas, sem obviamente partir para a violência, são estímulos muito necessários para o processo de desenvolvimento como um todo. Então, se existe criança que não passa por estímulos de seguir regras, essa criança ela vai sofrer muito no processo de desenvolvimento. Talvez ela perca alguns elementos do seu desenvolvimento que ela poderia desenvolver muito, né? Então, vai aprender regrinha, vai agir em conformidade com aquilo que o pai fala, com a mãe fala, com o professor fala. Vai ter que seguir regras sim. Eu vejo isso muito bonitinho, porque a criança, quando ela entra na escola por volta dos 6 anos de idade, ela já está muito preparada para viver em conformidade com essas regras, né? Ela aqui é muito egocêntrica, né? Então aqui a criança ela tem uma coisa que é o seguinte, eu me safando tá maravilhoso. Então ela tem tendência, possibilidade a mentir, a colocar a culpa no outro, né? Nesta fase também é a fase filosófica, a criança não vai aceitar o acaso, ela vai querer uma explicação sobre tudo, o porquê e o porquê do porquê. Então esteja preparado para responder a todos esses porquês. E não oferecer estímulos em quantidade suficiente e em qualidade suficiente para manter a criança entusiasmada em compreender as causas dos fenômenos do mundo que a cerca, né? Não ser capaz de oferecer esses estímulos é muito danoso para o processo de desenvolvimento. Então, esteja preparado para responder muitos porquês. E se não estiver,
e o que é recomendável do ponto de vista pedagógico é que o adulto, ele acompanha a criança no processo de descoberta, né? A simples resposta, ela não produz conhecimento, ela é por informação, a informação que é solta no ar. A construção do conhecimento está na busca, né, na assimilação, na acomodação, na adaptação, né, na equilibração de algo novo. Se é porque é, e essa é uma resposta terrível, né? Ah, pai, por que as estrelas só brilham à noite? Ah, é porque é, menino. Não, isso aí você está não somente não oferecendo um estímulo muito positivo para o desenvolvimento, como podando um processo de desenvolvimento. Porque você vai dizer assim, olha, não me pergunta, isso é ruim, fazer pergunta é algo ruim, né? Então você limita o processo de desenvolvimento da criança, né? E aqui nós temos o Augusto já com 2 anos, olha que legal, né? A criança de 2 a 7 anos, ela vai ser um indivíduo que vai passar por muitos processos, quer dizer, eu disse que o conhecimento ele é muito vasto nessa época, né? Conhece muita coisa, né? Se desprende da sensibilidade, né? Agora a criança ela se dispõe de esquemas que são interiorizados. Por quê? Porque os esquemas mentais, eles são presentes para tudo. As regras de organização das coisas, elas são fáceis de compreensão para a criança nessa idade e ela consegue, então, compreender o mundo desse ponto de vista, né? Agora, ainda não é capaz de realizar processos cognitivos muito complexos, né? Que a gente chama de processos operatórios do raciocínio, né? Então, assim, ainda não é capaz de reversibilidade do pensamento, né? Quando você pede uma criança para fazer uma soma simples, por exemplo. 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, mais 2 é 8. E aí você pede ela que faça uma conta de subtração retornando aquele número inicial, ela não vai conseguir, ela vai ter uma limitação muito grande, porque o processo cognitivo do qual ela se encontra ainda é pré-operatório. Então não é nessa idade que você ensina as operações matemáticas, por exemplo, né? As operações lógicas, por exemplo. Então você tem que esperar um pouco mais, né? Uma das principais tarefas a serem cumpridas nesse estágio é a descentração. Significa sair da perspectiva do puro eu como um único sistema de referência. Não, existe o mundo. Existem as outras pessoas, existem as pessoas que produzem as regras, as pessoas que cuidam de mim, e existem também as outras pessoas que eu devo cuidar delas. Quer dizer, eu não posso bater nas pessoas, eu não posso gritar e ofender as pessoas, existem limites para o meu comportamento. Eu preciso realizar o descentramento, né? Então nós estamos entrando na heteronomia. Uma coisa muito interessante do ponto de vista cognitivo, na fase pré-operatória intuitivo-simbólica, é que o raciocínio é bastante transdutivo. Olha lá, banana verde dá dor de barriga, logo abacate, por ser verde, também provocará dor de barriga. Então, se um dia você se alimentou de uma coisa que tinha a cor laranja, a cenoura foi muito ruim para mim. Qualquer coisa que seja laranja vai te causar essa ojeriza, né? esse desinteresse, né? Então, esse tipo de raciocínio é ainda pré-lógico, né? Ainda não se encontra do ponto de vista dos procedimentos, né? Dos processos cognitivos mais complexos, quer dizer, da operatoriedade do raciocínio. Vamos lá. O pensamento é artificialista, presente nas atribuições de atos humanos a fenômenos naturais, né? Quem faz chover é o meu pai. Quer dizer, é bastante antropomórfico, né? Tudo tem relação com alguém que eu conheço, né? Tudo tem uma justificativa, né? E essas justificativas, elas são absolutas, né? Antropomorfismo ou atribuições de características humanas a objetos animais que falam, e amigos imaginários. Provavelmente você já teve seu amigo imaginário nessa fase, né? É muito comum isso, né? Dos seus 5, 7 anos de idade. E agora a gente passa para o terceiro estágio. O terceiro estágio do desenvolvimento, segundo Jean Piaget, é o estágio das operações concretas, ou estágio operatório concreto. Nesse estágio ocorre a fixação da heteronomia, né? As normas são seguidas rigorosamente.
Gente, é muito interessante, por quê? Uma criança que ela tem de 7 a 12 anos de idade, ela está numa fase que a gente chama de psicossocial, né? Seria uma fase de desenvolvimento de sua... Não vou dizer que exista uma socionomia, porque esse não é um conceito utilizado pelo Jean Piaget, mas, por minha conta, eu vou dizer, ocorre uma socionomia. Quer dizer, as regras são produzidas por mim em relação aos outros que se encontram próximos de mim. Eu formo grupos de pares, grupos de indivíduos que se assemelham muito. Então você vai se lembrar que quando você estava lá na sua quinta série, você tinha a sua ganguinha. Não é verdade? Tinha a sua ganguinha, né? Que eram o quê? Aqueles indivíduos que se pareciam muito com você. Então você tentava ir com, nem que fosse o cadastro do sapato igual, ou uma camisa igual, você tinha que ter um lápis igual, quer dizer, você tinha que se assemelhar ao outro para que você tivesse valor dentro daquela relação para com o outro. E o grupo, ele tem uma força muito grande nesse momento. Né? E as regras que estabelecem o grupo têm muita força, têm muito valor nesse momento. Eu sempre brinco, eu falo assim, você quer bugar um menino de 10 anos de idade? Você joga um jogo com regras com ele, por exemplo, um jogo de damas. Aí você está lá jogando seu jogo de damas e aí, de repente, você faz o seguinte, você vai lá e rouba. Né? Você faz uma jogada proibida no jogo de dama, o menino vai bugar. Ele pode até ficar violento contra você. Porque ele não compreende como é possível alguém infringir regras. Tanto que está forte e introjetado a regra nesse menino, nessa idade, né? Nessa criança, nessa idade. Né? Ele tem uma maior capacidade de descontração, então assim, ele já consegue imaginar cenas cômicas, ocorre uma dedução das ações percebidas, operações implícitas através do estabelecimento de relações, classificações e séries, sempre tendo em vista objetos concretos. Aqui as operações acontecem. Então você consegue fazer aquele procedimento da matemática lá. 2 mais 2 igual a 4, mais 2 igual a 6, mais 2 igual a outro. Menos 2 é 6, menos 2 é 4, menos 2 é 2. Só que a criança ainda vai precisar de estar relacionando isso com os objetos. Com objetos do mundo físico. Gente, eu queria abrir um parênteses muito pequeno aqui. O Jean Piaget, quando fez os seus estudos na Suíça, nas décadas de 1940, 50, 70, 60, né, mais profundamente na década de 1950, ele estabeleceu esses estágios de desenvolvimento para com aquelas crianças daquela época, que viviam com aqueles estímulos. Talvez você está pensando assim, pô, mas espera aí, comigo foi muito mais cedo. É óbvio, o mundo de hoje é muito mais estimulativo. Talvez os estímulos em muito maior quantidade também em muito maior qualidade. Porque, afinal de contas, hoje nós, por exemplo, sabemos da teoria de Jean Piaget para oferecer estímulos melhores para as crianças desenvolverem melhor. Não é verdade? Então, estes estágios, essas datas de passagem de um estágio para o outro, não são fixos. Ok? Então, vamos continuar. As operações, elas acontecem na fase, no estágio operatório concreto, mas são operações muito ligadas à concretude, o mundo concreto que se encontra ao seu dispor. Então a criança ela vai conseguir fazer essa conta. 2 mais 2 igual a 4, mais 2 igual a 6, mais 2 igual a 8. Menos 2, 6, menos 2, 4, menos 2, 2. Só que para isso ela precisa ter o quê? 2 laranjas, 2 bananas, 2 maçãs, 2 melancias. Ela vai precisar ter objetos do mundo concreto para que ela consiga se referenciar. Ela realiza esquemas mentais porque, né, isso já era possível desde o estágio anterior, mas as operações lógicas elas necessitam ainda de uma observação do mundo concreto à sua volta. Adquire o conceito de reversibilidade, ela já consegue fazer a reversibilidade, mas ainda ligada à concretude. Aborda problemas de forma aleatória, sem qualquer plano racional ou lógico. Não existe sistema, a sistematização ainda é muito incipiente. Né? A criança não consegue fazer planos muito elaborados, né? Apesar de que, às vezes, surpreende, porque é capaz de fazer coisas que extrapolam, e, obviamente, que isso em virtude de uma realidade na qual os estímulos são muito qualificados. As ações cognitivas, o pensamento lógico está relacionado aos objetos concretos, foi o que eu disse, não consegue pensar abstratamente sobre as possibilidades futuras, né? E aí, se você fizer isso, o que vai acontecer depois? Eu acho que nada, não, mas isso é errado o que você está fazendo. Então, as consequências serão estas. Não serão. Né? Não, a criança não consegue ver ainda, né? Um consequencialismo, né? Utilizando aqui um termo da ética. Né? Seria muito difícil para a criança compreender nessa fase, né, que determinadas ações, ainda que erradas, né, por exemplo,
O indivíduo teve que fugir da prisão porque a prisão estava pegando fogo. Se ele ficasse dentro da prisão, ele ia morrer, né? E aí, fugir da prisão é uma coisa muito errada. A criança, nessa idade, ela vai entender assim, essa pessoa é uma pessoa muito errada, ela não podia ter fugido da prisão. Ela não podia ter fugido da prisão. Então, mas ela não tinha escolha, ela tinha que fugir da prisão, porque senão ela ia morrer. Porque estava pegando fogo, né? Então, tanta gente fugiu. Não, mas a regra é clara, né? Já dizia, né, o amigo do Galvão Bueno, que me fugiu o nome agora, né? Então, formação de grupos que eu falei, isso é muito forte. E a gente vai para o último dos estágios, o estágio das operações formais. Nesse estágio, gente, ocorre então a saída da heteronomia. Entendam que no estágio das operações concretas, a heteronomia ela é muito forte. Por quê? Porque eu vivo num mundo de regras e essas regras elas devem ser cumpridas a qualquer custo. Tá? A qualquer custo, ainda que elas causem muito sofrimento. Então, agora a gente vai começar a analisar a regra de um ponto de vista muito mais interno, muito mais eu. Por quê? Porque ocorre a superação da heteronomia pela autonomia, ok? Então, com isso eu supero o egocentrismo, né? A cabeça de um indivíduo no operatório concreto é o seguinte: eu vivo num mundo de regras, as regras devem ser seguidas para que eu viva. Sem as regras eu não existo, né? Sem as regras não há eu. No operatório formal, não. Eu vivo num mundo de regras, mas essas regras, elas às vezes elas devem mudar, às vezes elas mudam. E as regras elas devem existir para que a vida das pessoas e a relação entre as pessoas seja mais saudável, seja melhor. Então, o que importa é o coletivo e não o indivíduo, né? Ocorre aqui, pela primeira vez no processo de desenvolvimento, o desenvolvimento da capacidade ética, quer dizer, eu posso questionar as regras. Eu posso questionar as regras. E eu posso agir, inclusive, em conformidade com as regras, quer dizer, de forma moral, mas porque eu decidi. Porque eu entendi que agir em conformidade com a regra é mais justo, né? É melhor. E eu posso também agir em contrariedade à regra, tendo em vista que eu compreendi que a regra é danosa em uma determinada situação. Aqui, pela primeira vez, o indivíduo é capaz de lidar com paradoxos e com dilemas, o que é muito difícil, o que não vai ser possível no estágio anterior. O raciocínio, então, ele é dedutivo, ocorre a formação de hipóteses a respeito de soluções para os problemas, é capaz de operações mentais sobre a forma simbólica e são realizadas operações sobre ideias, tanto sobre ideias como sobre coisas. Ocorre uma diferenciação nítida entre o eu e o objeto e abordam problemas sistematicamente, agindo como se fossem cientistas. Gente, é óbvio que aqui a gente está falando de um indivíduo, né, que está chegando na vida adulta, né? A gente vai ver que, né, essa faixa dos 12 anos aí, ela pode vir um pouco antes, quando ela pode também extrapolar, ela pode demorar muito mais para acontecer, para chegar, né? E aí, cara, nós temos aqui uma triste notícia, que infelizmente pesquisas já mostram que apenas de 40% a 60% dos estudantes de faculdades e adultos alcançam esta fase operatório formal completamente, com algumas estimativas mais baixas, chegando a 25% da população geral. Eu sei que você ficou olhando aí os GIFs e não prestou atenção no que eu disse, mas se você olhou para o GIF e não prestou atenção no que eu disse, provavelmente você se encontra fora daqueles que chegaram completamente na fase operatória formal. Não é verdade? E se você riu com os GIFs, então, né, vamos encontrar mais estímulos, buscar nos estimular para que esses estímulos nos desequilibrem, para que o processo de equilibração majorante ocorra, para que o processo de desenvolvimento venha a acontecer na adaptação sua ao seu mundo social, né? Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos esse esquema. Nós temos um desenvolvimento que é paralelo, sobre a lógica de Piaget,
graças, obviamente, a um sistema de estímulos constantes, dentro do qual nós vamos diminuindo aí o egocentrismo, né? Assim, o egocentrismo vai diminuindo na medida em que nós vamos nos tornando mais autônomos, menos heterônomos, mas você tem que entender que tem muita gente que é profundamente ainda heterônoma. O que seria ser alguém profundamente heterônomo? É alguém que vive em conformidade com as regras pré-estabelecidas e é incapaz de questioná-las, de repensá-las, de pô-las em dúvida. Quer dizer, é um indivíduo da heteronomia, não desenvolveu-se ainda por completo em seu estágio de operações formais. Né? E por último, a gente tem que ver que se você está estudando psicologia do desenvolvimento, se você está estudando ética, eu acredito que o que você aprendeu aqui hoje foi, sem dúvida nenhuma, muito desequilibrador, te causou um desequilíbrio. Que essas informações sejam passíveis de te equilibrar para um ser melhor do que você era. Né? Então, eu queria agradecer muito o seu tempo, né? Pedir desculpas por ter te segurado tanto tempo aqui, mas eu acredito que foi para o bem. Eu vou voltar a esse assunto, falando um pouquinho do Lorenz Kohlberg, que vai ser bem mais rápido do que do Jean Piaget. Na aula do Kohlberg nós vamos falar um pouquinho sobre alguns dilemas, né? A gente vai tentar pensar em alguns dilemas, mas eu gostaria só de retomar aquilo que a gente falou lá no início. Né? Como ocorre a gênese do processo cognitivo? Como ocorre a gênese epistemológica? Né? Através da nossa interpretação e adaptação com o meio. Né? Como você se adapta a esse meio novo? Como você está se adaptando a este novo momento que nós estamos vivendo como coletividade? Né? Que é bastante difícil. Eu acredito que muitos de nós, inclusive eu, posso dizer que estou profundamente desequilibrado. E que fazer isso que eu estou fazendo, né, aula em vídeo, é uma coisa nova para mim. Então eu vou pedir que você, se gostou, se achou que vale a pena, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, deixe seu feedback, cara, põe aí qualquer comentário no vídeo aí para me saber o que está rolando, o que vocês estão achando nesse novo formato, né, aqui agora com mais equipamento, né, vamos ver se isso está melhor, se isso está pior, se vocês acham mais dinâmico ou não. Do mais, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, até mais, até a próxima, falou!